Alléluia. Alléluia. Adam Tozobenga, les fils de Léopold Moutomogalogo, les petits chandeliers, les révérends Prosper, Kassongo, Olive, Seigneur. Oui, tu peux supprimer ça. Je vais utiliser ça. Toi, tu prends ton micro. Amen. Nous sommes venus dans une conférence. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. J'ai béni les hommes de Dieu. Deixa que Deus abençoe os homens de Deus. Vous êtes une grande bénédiction pour moi. Vocês são uma bênção para nós. À tout moment, Cada momento, quand nous organisons ce genre d'assises, quando organizamos esse tipo de encontro, il ne cesse pas de nous soutenir. vocês nunca falham para nos Et que le apoiar. Dieu de mon Père vous bénisse. Que o Deus do meu Pai vos abençoe. Et je bénisse aussi le musicien Deixa que Deus abençoe os músicos qui vient de nous accompagner. que acompanham sempre. Les grands soucis que le frère Sabiana pour l'avancement de l'œuvre ici à São Paulo. Aquela graça que o irmão Sabi tem para o avanço da obra de Deus aqui em São Paulo. Je sais qu'aujourd'hui c'est une journée ouvrable. Il y a beaucoup de gens qui sont allés au travail. Hoje é dia de trabalho, tem muita gente que está trabalhando. Je serai vraiment trop lent. Eu vou devagarzinho hoje. C'est trop difficile d'expliquer tout ça aujourd'hui. É muito difícil explicar tudo isso somente hoje. Tu sais, dans les soucis de faire l'œuvre de mon ministère, Sabe, naquela vontade de fazer a obra do meu ministério, de temps en temps, quand il y a un besoin qui se manifeste, cada tempo, quando tem uma vontade, nous convoquons les rachetés a gente chama os salvos et d'expliquer ce genre de para choses, explicar esse tipo de coisa, d'expliciter aussi selon les besoins actuels. para explicar segundo o desejo de hoje. Nous voyons des raretés du genre de conférences dans ce Esse tipo de pays conferência está ficando muito rara. et qui s'éteignent pas. Et c'est de là que nous comprenons que l'Église est en train de s'endormir. E aí a gente entende que está dormindo a igreja. Alléluia. Amém. Bien-aimés, Amado, le Seigneur nous a promis que l'intelligence du temps de l'enfant augmentera. o Senhor prometeu que a inteligência do tempo do fim aumentará. Le but de cette conférence O objetivo dessa conferência est de veiller la conscience africaine é para levantar a consciência africana, et de comprendre une destinée pour l'Afrique para entender o destino da África
une pensée de Dieu pour l'Afrique. O pensamento de Deus Parce que para a África. l'Afrique a une destinée. A África tem destino. L'Afrique a un plan merveilleux pour Dieu. A África tem plano maravilhoso de Deus. Donc ce soir, nous allons manger un repas qui est en réalité le repas du soir. Essa noite vamos comer, vamos jantar, a janta da noite. Comme c'est une conférence, vous avez expliqué les choses comme c'est doit ici. Como é uma conferência, vamos explicar as coisas do jeito que está aqui no tablo. À deux fois, mes enfants de l'église, ils me voient, le pasteur est en train de dessiner les croquis. Às vezes, o irmão na igreja vem fazendo os desenhos. Et moi, je fais ça à la tête comme ça. Eu faço isso pela cabeça. C'est que je connais le ciel. Isso significa, eu conheço o céu. Pour expliquer le ciel, il faut aller là-bas aussi. Para explicar o céu, você tem que vir de lá. Je vais motiver un Africain. Eu vou motivar africano. Je vais enlever les complexes que tu as comme un Eu Africain. vou tirar o complexo que temos da africano. Et tu ne sais pas ta valeur. Você não sabe o teu valor. Tu ne sais pas d'où tu es venu. Você não sabe aonde você veio. Tu es dans le plan de Dieu. Você está no plano de Deus. Tu es dans la pensée de Você Dieu. está no pensamento de Deus. Alléluia. Amém. Les continents africains, O continente africano il y a plus ou moins 54 pays tem 54 países. qui font l'ensemble de ces continents. E aí faz o conjunto desse continente. Il est troisième après l'Amérique. O terceiro grande depois da América. Et derrière nous, Atrás de nós, depois de nós, il y a l'Asie. L'Asie a 47 pays. a Ásia aqui tem 44 países. Nous allons comprendre aujourd'hui d'où vient l'Afrique. Vamos entender aonde veio a África. Est-ce que l'Afrique existait A África existia dans la création? durante a criação. Est-ce que l'Afrique A África existait existia dans la pensée de Dieu? no pensamento de Deus. Quand on parle de l'Afrique aujourd'hui, Falando de África, c'est comme si é como ce sont des gens qui souffrent. são as pessoas sofrendo. À des fois, quand nous sommes venus ici, on nous a posé des questions. Quando a gente chega aqui, tem questões. Vous dormez dans des chaumes. Você durma nas casas feitas de palitos. L'homme blanc ne croit pas qu'un Africain aussi peut être un universitaire. Os brancos não acreditam que os africanos estudam também na universidade. Un jour, je disais à l'un de mes collègues qu'on travaille ensemble avec eux. Eu falei com dos meus colegas, Il m'avait injurié. ele me xingou. Il m'a dit, Ofendeu. Boubou, Falou, você na fana plus ou moins 10 minutes dans le bâtiment. Eu fiquei 10 minutos sem falar nenhuma palavra. Na sanguici ba classe nyo so na natano. E aí eu juntei todos os estudos que eu fiz. Na lakisi, moi j'ai formé les ingénieurs pendant 9 ans. Eu dei curso com os engenheiros durante 9 anos. Mwana moko to kata banzete na pareil. Aye shikoya wa wa Eu fui na cortando árvores, me chamava burro. J'ai monté là-bas à la direction, Eu fui na je direção. l'ai accusé chez mon directeur. Eu falei com os meus chefes. Il a stoppé le travail. E aí ele acabou o seu trabalho. Je commençais à Mandando lui dire, embora. je commençais à lui dire, Eu comecei a falar. je suis intelligent que plus que même ton père. Eu sou muito inteligente. Pode ser mais do que o teu pai. Parce que tu m'avais dit que ton père n'a pas étudié. Porque você me disse o teu pai não estudou. Toi-même, tu n'as pas étudié. Você também. Et le directeur connaît mon niveau. E aí o diretor conhece o meu Il dit attention, nível, diz: cuidado, menino. attention. Cuidado, menino. Et ce n'est pas seulement moi. Não somente sou eu. Peut-être vous êtes en train de subir certaines choses. Ah, você também tá, isso está acontecendo com Et você. nous ne prêchons pas seulement le peuple qui sont ici, mais nous prêchons le peuple du monde entier. Não pregamos somente o povo daqui, mas o povo do mundo inteiro. Lisons la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. Genèse chapitre 2, verset 8 à 15. Gênesis 2, 8 a 15. Vous serez debout pour faire la lecture. Colocamos de pé para fazer a leitura. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Adam du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir
et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Un fleuve sortait dedans pour arroser le jardin, et de là il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure le pays d'Avila plutôt, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pire. On y trouve aussi des Telium et la pierre d'Oxine. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tous les pays des couches. Le nom du troisième est Idekel. Dans d'autres versions, vous allez voir ça, Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de l'Asie. Le 4e fleuve, c'est Ephrata. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Amado Senhor, je suis ici. eu tô aqui. Je suis ici. Eu tô aqui. L'éternel Dieu, O eterno Deus sorti de l'éternité, saiu na eternidade. dans sa forme comme l'Esprit éternel. Como a forma do Espírito eterno. Retenez ce que je l'ai toujours dit. Segura bem o que eu sempre digo. Quand Dieu était à l'éternité, Quando Deus era na eternidade, il est l'Esprit éternel. ele é o Espírito eterno. On l'appelait Chamava Elohim. Elohim. Elohim, c'est celui qui n'a pas de temps, Significa aquele que não tem tempo, qui n'a pas de que commencement. não tem o princípio. Et quand on divise les Elohim en des syllabes, Quando divide o Elohim, les duas palavras. Im O Im signifie Père. significa o Pai. El, O El c'est Dieu. é o Deus. Voilà pourquoi le Père Isso é a razão pelo qual o est Pai, un esprit. ele é um Espírito. Le Père O Pai, est une sémence. ele é semente. Le Père, O Pai, c'est géniteur. ele é o genitor. Quand nous appelons Dieu notre Père, Quando chamamos o Deus nosso Pai, ce n'est pas le lien biologique. isso não é ligado Parce biologicamente. qu'il est l'esprit. Porque ele é Espírito. Il est notre Père. Ele é o nosso Pai. En sortant dans sa forme, Saindo na forma dele, pour commencer à créer, para começar a criação, il devait diviser l'éternité en deux. ele dividiu em duas partes a eternidade. En éternité, en De éternité. eternidade a eternidade. C'est pourquoi on dit il est éternel. Razão pelo qual digamos que ele é eterno. Et comment l'esprit peut entrer à commencer à créer? Como o Espírito pode entrar, começar a criar? Il a déchiré l'éternité en deux, il a créé Ele une ligne de temps. dividiu a eternidade em uma linha do tempo. Et cette ligne-là Aquela linha est appelée la ligne du temps. se chamando a linha do tempo. Il a créé l'alpha et l'oméga, Ele criou o alfa e o ômega, le commencement et la o fin. princípio e o fim. Si tu ne vois pas l'éternité, tu peux venir de ce côté pour Se voir. você não está vendo bem aí na frente, pode vir desse lado. Amen. Amém. Et il a commencé à créer. E aí ele começou a Ce criar que j'aime Dieu, aquilo que eu pendant amo a Deus 6 jours de la création, durante 6 dias da à la criação. fin, No final, il clôturait par un mot. ele acabou com uma palavra. Il y eut un soir, Havia il dia, y eut un matin. uma noite e Pendant dia. les 6 jours de la création, Durante 6 dias da à la criação, fin, no final, il terminait avec un mot. ele acabou terminou com uma palavra. Il y eut un soir, Havia uma et noite il y eut un matin. e dia. Dieu, Deus, il est allé dans son repos. ele foi no repouso. Le 7e jour, No 7º dia, il se reposa. ele se descansou. Excusez-moi de te dire, Me desculpa te falar. le jour que Dieu a beaucoup travaillé, c'était le 7e jour. No dia que Deus trabalhou bastante foi no 7º dia. C'est le jour où il a formé l'homme. É naquele dia que ele formou o homem. Il a formé l'homme. Formou o homem. Pendant tout ce temps, Durante naquele la pluie ne descendait pas. E aí não havia a chuva. Il manquait quelqu'un pour cultiver le jardin. Faltava uma pessoa para cultivar a terra. Et la Bible dit, A Bíblia diz: Dieu planta un jardin en Éden. Deus plantou jardim em Éden. Et curieusement parlant, Curiosamente, dans ce jardin, naquela jardim, il a placé Adam. colocou o Adão. Adam était dans le O jardin. Adão estava no jardim. Ici, E aí, Ève n'était pas là. a Eva não estava ainda não. Ève restait dans la nature de Dieu. Ela ficava na natureza de Deus. Elle était esprit. Ela estava
estava espírito Mais Dieu ainda. a formé déjà l'homme. Mas o Deus formou o homem. Alléluia. Amém. Pourquoi Dieu avait formé l'homme? Por que Deus formou o homem? Parce que Dieu pensait ceci. Porque Deus pensava assim. Je ne descendrai pas de temps à temps Eu não vou conseguir descendo todos os tempos pour recréer encore. para criar de novo o C'est homem. pourquoi je dois vêtir l'homme la chair Razão pelo qual eu vou colocar a carne no et homem. je vais semer en lui l'appareil de la reproduction. Eu vou dar a capacidade da criação. C'est la raison pour laquelle Razão pelo qual l'homme il commence à reproduire. o homem começa fazendo a reprodução do espírito. Mais dans le jardin, No meio do jardim, la Bible dit il y a eu 4 fleuves. a Bíblia diz que tinha 4 fleuves. 4 rios Sortez d'Éden. saindo do Éden. Il avait 4 bras. Tinha 4 braços. Dans les 4 fleuves, Nos 4 rios, nous avons vu le fleuve Pishon. há o rio Pichlon, Nous avons vu le fleuve Guion. o rio Guion, Nous avons vu le fleuve Ephrata. o rio Efrata, Nous avons vu le fleuve Hidekel. o rio On Inequém. peut l'appeler Tigre. Podemos chamar do Tigre. Alléluia. Maintenant, c'est ici. E aqui, L'Afrique s'est retrouvée. a África se encontra. Parce que ce fleuve Esses rios avait une seule mission tinham só uma missão: d'arroser le jardin. a regar o jardim. Où était l'Afrique? Aonde se encontrava a África? La Bible dit, A Bíblia diz: le deuxième fleuve, o segundo rio. le jardin qu'on appelait, ce n'était pas le jardin comme on fait le bilan, non, c'était le Tandi Grand. Aquele jardim não era uma cultura, mas era um espaço grande. Parce qu'il y a eu des pays qui l'entouraient. Tinha países dentro. Et curieusement, la Bible dit, E a Bíblia disse: un fleuve sortait dedans rio sair no pour Éden arroser. para regar. Je suis dans le deuxième fleuve. Eu sou no segundo. Le nom du second fleuve est Guion. O nome do segundo rio é C'est Guion. celui qui entoure tous les pays de couches. E aí que fica no país, Tous les pays de couches. Tous les pays de couches. tudo o país. Oh, couche. O Cush, C'est l'ancienne appellation de l'Éthiopie. aí é antigamente chamava de Etiópia. Éthiopie. Etiópia. Donc cela veut dire déjà l'Afrique Já a África était dans le jardin. estava no jardim. Ephrata et Tigre, Efrata e Tigre ce sont les fleuves qui sont são rios qui sont près à l'Asie. que estão bem pertinho da Ásia. C'est moi qui ai décidé comme ça, mais c'était pas encore comme ça. On devait quand même rouler ça. Amen. Tinha que Donc, tornar. on voyait déjà l'Afrique ici, E aí a África se encontrava já dans le jardin. dentro do jardim. S'il y a eu l'Asie, Havia Se aí a Europa. Ásia, s'il y Europa, a eu l'Amérique, América. c'est qu'il y a eu aussi l'Afrique. Tinha também a África. Aucun continent était grand. Nenhum continente era grande. Mais je vais vous révéler des choses graves. Eu vou revelar as coisas grandes. Que Dieu, Deus, dans sa prestation, na apreciação il a dele, beaucoup aimé l'Afrique ele gostou mais da África. par rapport à tous les continents. No meio de todos os continentes. Et quand on parlait des pays de couches, Quando falamos da Etiópia, on voyait Égypte, a gente estava vendo o Egito, Éthiopie, Etiópia, Cyrène, o Sirene Libye. e a Líbia. Et nous voyons Soudan. Sudão, né? C'est ça les pays de couches. Os 3 países do Cush. Il y a Éthiopie, A Etiópia, Égypte, o Egito, Libye a Líbia et Soudan. e o Sudão. Quand tu lis la Bible, Quando você lendo a Bíblia, là on écrit les pays de couches. quando está escrito país do Cush, On appelle ça les pays des Noirs. são os países dos negros. C'était ces 4 pays. Os 4 países. Parce qu'il y a eu le Tondi Porque tinha qui symbolisait l'Afrique. que
era símbolo da África. N'est-ce pas qu'à ce temps-là, Nesse tempo, c'est pourquoi j'ai dessiné Adam ici. razão por qual eu coloquei o Adão aqui. Adam, O Adão, à l'est, a leste, c'était déjà l'Asie. a Eurasia, Au sud, no sul, c'était déjà l'Afrique, era a África. qui est représentée par les pays de... Representado com aqueles 4 países. L'Afrique existait dans la pensée de A Dieu. África existia no pensamento de Deus. L'Afrique a été arrosée aussi. A África foi Il a été arrosé. regada. Alléluia. Dieu est merveilleux. Isso é maravilhoso. J'aime beaucoup être africain. Eu gosto muito de ser J'aime africano. beaucoup être africain. Eu gosto muito de ter Être orgulho. africain, c'est une Ser bénédiction. africano é uma benção. Je vais te révéler le secret pourquoi être Eu vou chrétien. te revelar o segredo de Chrétien ser africain. o cristão africano. Je suis africain. Eu sou africano. Fier d'être congolais. Com orgulho de ser congolês. Ma nation, c'est le Brésil. A minha nação é o Dieu Brasil. savait pourquoi je pourrais être le Brésil. Deus sabia porque eu deveria ser um brasileiro. Je suis africain, Eu sou africano, les sang congolais, com sangue congolês, nationalité brésilienne. mas a nacionalidade é brasileira. Je suis dans les bons. Eu sou do bom. Je vais révéler la pensée ici. Eu vou revelar o pensamento aqui. Alléluia. Amém. Tu as compris dans un premier temps? Entendeu? Até Amém. aqui. Voilà, tu as compris que l'Afrique était déjà ici. Você entendeu que a África já tinha Dans la pensée de Dieu. o pensamento de Deus. Ici, il y a beaucoup de choses à parler. Il y a la géographie, l'histoire va entrer ici. Sabe, a geografia, a história vai entrar. Maintenant, Mas agora, le Dieu là, il a créé les dispensations. aquele Deus criou as dispensações. Il a créé 7 dispensations. Ele criou 7 dispensações. Quand on parle de dispensations, Falando de dispensações, on peut l'appeler âge, vamos chamar a idade, on peut l'appeler période. o período. Il y a eu la dispensation de innocence. Tinha a dispensação da inocência, Innocence, de conscience, a consciência, gouvernement. do governo. Il y a eu la promesse, A promessa, il y a eu la loi, a lei il y a eu la grâce e a graça. et le royaume de Christ. É o reinado do Cristo. Royaume de Christ. O reinado do Cristo. Ça, ce sont les dispensations. São Dieu, dans sa dispensações. appréciation, Deus, no gosto il a dele, voulu diviser son monde ele quis dividir o mundo dans 7 dispensations. em 7 La dispensações. dispensation, c'est la manière de faire de A Dieu. dispensação é a maneira de fazer de Deus. Dieu a divisé son monde dans 7 dispensations. Deus dividiu o mundo em 7 Et dispensações. chaque dispensation 7 avait le jugement tinha o et terminait avec des julgamento, jugements. Et terminait avec des jugements. acabava com o julgamento. Ici, l'homme était innocent, O homem era inocente, il a péché, pecou, on l'a chassé du jardin. foi expulso do jardim. Ici, l'homme a eu la conscience, E o homem tomou a il consciência, commence à poser le péché. começou a se acostumar com o pecado. Et nous avons vu comment tous ils sont restés. E aí a gente viu como ficou o homem. Innocence Inocência et conscience. e a consciência C'était les dispensations qui ont tourmenté Dieu. são dispensações que tormentou a Deus. Le péché est monté jusqu'au nez de Dieu. O pecado subiu até o nariz de Deus. Et Dieu a détruit ça dans l'eau. E aí o Deus destruiu tudo com água. En commençant par tous les patriarches. Começando com os patriarcas, Il y a eu plus ou moins 11 tinha 11 dispensations. 11 dispensações. A commencer d'Adam Começando com Adão jusqu'à Enoch. até Enoque. A connu l'enlèvement. Ele conheceu o arrebatamento. Il est la 7e personne de la création. Ele é o 6ª pessoa da A criação. connu l'enlèvement. Ele foi arrebatado. C'est pourquoi j'avais essayé de mettre les 7 lettres aux églises d'Asie. E aí eu coloquei as 7 igrejas da Ásia. Maintenant, parmi tous ces mondes ici, No meio desse mundo, Dieu a. Deus matou tudo. Mais a dit que 8 personnes. Deixou 8 pessoas. Dieu n'a pas voulu Deus não quis détruire tous les animaux, destruir todos os toutes les animais, espèces,
Ils étaient dans la barque. Ele estava no... 8 personnes qui étaient sauvées. Tinha só 8 pessoas salvas. Noé, Noé, Cam, Cam, Sem, Sem, Japheth Jafet et leurs 4 e femmes. suas mulheres. Donc les 8 personnes étaient sauvées. As 8 pessoas salvas, L'Afrique est disparue. a África desapareceu. Tous les continents sont disparus. Os continentes desapareceram. Mais Dieu savait. Mas Deus sabia. Il devait contenir encore l'Afrique. Ele tinha que conservar a África Ah, também. il dit malgré Adam est mort, Falou, mesmo que morreu Adão, malgré Seth est mort, mesmo que o Sete morreu, malgré Enoch est mort, o Enoch também morreu, Kenan est mort, Kenan morreu, Manaël est mort, Manaé morreu, mais Noé quand même il a resté. mas Noé tem que viver. Dans sa pensée, No pensamento de il Deus, devait avoir aussi le jardin. tinha que ter mais ainda jardim. Parce que dans la préfiguration, Porque na prefiguração, le jardin devait être là. o jardim tinha que ceder. Et Dieu déplaça le jardin. O Deus moveu o jardim. Le monde a commencé par Noé E aí o mundo começou de novo com Noé. et ses 3 fils. E os seus 4 filhos. Mais curieusement, Curiosamente, nous voyons dans Genèse 10, aí a gente veja no Gênesis capítulo 10. verset 6. Gênesis 10, versículo 6. Les fils de Cam, filles. Vous avez pris déjà? Les fils de Cam. O filho do Cam On a mis les 2 points. colocou 2 pontos. Les 2 points signifient l'explication de la phrase Isso précédente. significa a explicação da frase precedente. Les fils de Cam. Os filhos de Quel est son Cam premier são, o primeiro foi Couche, n'est-ce pas? o Cush. Ce que Dieu a préservé encore. E aí Deus conservou ainda, Quand on parle de couche, falando de Cush, on voit combien de pays? e aí a gente Maintenant, vê dans la deuxième création, nous sommes les descendants de qui? na segunda criação a gente são o descendente de Cam. Cam. D'autres personnes, la bien regardé Sam. Há pessoas que chamam de Cham. Mais dans la vraie appellation, on dit Cam. E boa apelação é Cam. Alléluia. Amém. C'est que Yonanga trouve descendant. Isso significa você e eu somos descendentes de Il y a Cam. Cam. Parce que son premier fils, O primeiro filho c'est Couche. é o Cush. Au Couche, O Cush, il était ici. ele estava lá no jardim. Les pays de Couche, Os países do Cush, l'Éthiopie, a Etiópia, l'Égypte, Egito, Libye a Líbia et Soudan. e o Sudão. Et tous ces pays Esses países représentaient l'Afrique. estavam representando a África. Nous aussi, on s'est retrouvés là-dedans. A gente estava lá já. Alléluia. Amém. Premier fils, O primeiro il y filho a Cam, do Cam c'est Couche. é o Cush. Voilà le plan de Dieu. Vejo isso, o plano de C'est que Deus. l'Afrique était dans le plan de Dieu. A África era no plano de Deus. L'Afrique était dans la pensée de Dieu. A África era no pensamento de Deus. J'aime Dieu. Eu amo Il Deus. est merveilleux. Ele é maravilhoso. Et comme il y a eu Sem, Como te teve também o Sem, il y a eu Cam o Cam, et Japheth. o Jafet. Abraham est sorti ici par les Sémites. E aí Abraão saiu com Sem. Amen. Amém. Pourquoi l'Afrique est dans la souffrance? Por que a África está no sofrimento? Pourquoi l'Afrique est le dernier continent de misère? Porque a África está na última posição. Mais nous do étions sofrimento. là-bas. A gente estava aí também. Quand tu lis la prophétie, tu trouveras que nous avons une bonne prophétie. Quando você veja a profecia, temos uma boa profecia. Oui. Abraham est sorti ici. Abraão saiu de Sem. Dieu lui dit, Deus diz para ele: va-t'en dans ton pays, sai do teu país, dans ta patrie. na tua pátria. Il est sorti dans son pays, Ele saiu do país dele, dans sa patrie, na sua pátria, à l'âge de 75 ans. 75 anos. Il était encore chez eux. Ele estava na casa do pai. Quelle puissance de servitude. Qual o poder de servir? Quelle pauvreté. Qual a pobreza? 75 ans. 75 Tu es encore chez vous. Você está na casa do pai. Pauvreté.
11, Você vai entender em Gênesis 11. son père Terach est mort. O pai dele, Terach, morreu. Dans Genèse 12, Em Gênesis 12. Dieu apparut à Abraham. E aí Deus compareceu em Abraão. Et dans la même Genèse 12, No mesmo Gênesis 12. Abraham, malgré les promesses de Dieu, Abraão, mesmo sendo prometido, tu seras béni. você vai ser abençoado. C'est toi. E C'est você. lui qui osera te maudire, moi aussi je le maudirai. Ele que vai te maldiçar, eu vou maldiçar ele. C'était des paroles. Eram as palavras. Parce que la bénédiction Pois a benção. signifie dire le bien. Isso significa falar bem. Dieu a dit de bien à Abraham. Deus declarou as palavras boas Mais il para n'était Abraão. pas encore béni. Ele não era La abençoado. Bible dit il descendait à l'Égypte. Ele desceu lá no Il Egito. descendait à l'Égypte. Ele foi no Egito. Dès qu'il s'est retrouvé à l'Égypte, Quando ele se encontrou em Egito, il dit à Sarah, falou com a il mulher: osa kitoromi. você é muito linda. Ce qui est égyptien, va monio. Se esse povo te ver, Makoboto na nayo. vão me. Ni makozale ki na Você nayo. pode só falar que você Nabali sayo. para casar você. Sarah bimi. Saia, Tama sentou. so koti sa Sarah. Quando entrava a Sarai, Mais égyptien va moni. o povo do Egito viu ele. Não, tô mona kosa kitoro boete. Não, nunca vimos essa bonita mulher. Naquele sa Faraó. Disseram com o faraó. Il y a un homme Tem um homem qui aqui. vient de Mésopotamie. Ele veio de Mesopotâmia. Aye koluka walia. Ele veio pra cá pra comer. Azara kobote. Tatara ya utuko O kufa. pai dele acabou de morrer. Mais il a kosa kitoko. Mas ele trouxe uma bonita. Bara eka. Sim, a mulher. Você pode casar. Ye pa para ye. Ele foi Ah, a bali. mulher, casou a mulher. Pharaon zui. O faraó Biloko ya ye. pegou seus bens, Ba bœuf. Ba mouton. animais, Ba bovin. Asu biloko ebele. pegou muita coisa. Apesi Abraham. Entregou com Abraão. Premier pillage O primeiro a déstabilisé l'économie d'Afrique. aqui destabilizou a economia da África. Parce que Pharaon a donné tous les biens. O faraó entregou todas as Non bênçãos. seulement les biens. Não só os Et bens, les serviteurs. é os servos. Et Agar aussi. Até o Agar. Parce que Agar était la bonne du Pharaon. O Agar era uma serva na casa do faraó. Asuna Agar. Pegou uma Aprecie. serva, entregou com Abraão. Apesi Abatulio Smokere là-bas. Pelas pessoas, Et pendant la nuit, à noite, comme on ne touche pas l'interdit, como não pode tocar no que é on ne interno, peut pas toucher você l'interdit. não pode tocar naquilo que C'est você surtout não pode. celle-là que Dieu a mis le regard. Surtout celle-là que Dieu a mis le regard. Naquela pessoa que Deus colocou o seu olhar. On ne touche pas celui qui a la promesse de Você Dieu. não pode tocar naquela pessoa prometida. On ne met pas la main à celui qui a la direction divine. Não coloca a mão sobre aquela pessoa que está seguindo a direção divina. Abraham, vous avez la prophétie, Abraão tinha a mais vous profecia. allez puiser de l'argent où? Mas aonde você vai buscar o Il a fallu de descendre en Afrique. Tinha que descer lá na África. Et la nuit, Dieu a parlé au À roi. noite Deus falou com Il ele. dit attention, Falou, toma cuidado. tu as touché l'arbre Você tocou na de la mal. connaissance du bien et du mal. Conhecimento de bem e do mal. Remettez-lui. Coloca de volta. C'est la femme d'autrui. É uma mulher do outro Il homem. dit appelez-moi Abraham. Chama Abraão. Pourquoi tu m'avais menti? Você mentiu. Était ta femme. Ela era tua Allez, mulher. sois-moi sérieux. Toma sua Si mulher. tu lis ce passage, Se você está lendo essa passagem, Bible lo Bible. ele disse, Pharaon sabi bon pesa e nyonso nga na pesa ki. o faraó disse, dá para ele tudo que eu entreguei. Abimi na bénédiction. Ele saiu com a bênção. Sauter avec le chapitre 3 la Bible, Abraham était riche. Comment est riche à Moab? Quando você lê essa palavra, essa passagem, você vai ver, a Bíblia diz que Abraão ficou muito rico. Esse é Aonde na você África. vai ver a riqueza? C'est l'Afrique. Foi na África. Abraham s'est enrichi. E aí Abraão ficou rico. Abraham est enrichi en Afrique. Abraão ficou rico na África. Je suis venu révéler la conscience d'un Africain. Eu venho revoltar o africano. Et ce qui va noter, Não la acabou aí. commune Chegar lá na à son botate. ao Sarah y a dit Abraham. Bota la bonne ele naïve. falou, pode ter filho com a minha serva. C'est lui qui a la promesse. Aquela pessoa que Il a donné sa première sémence. ele entregou a sua primeira À une semente. Africaine. Uma africana. Posons-nous la question de savoir Perguntamos pour Abraham, ça n'a pas de vie.
para que Abraão se torne um homem na vida, c'est la première sémence. é a primeira semente. Probablement l'homme, Para te chamar Como um papai. c'est l'Africaine qui a fait qu'Abraham soit papa. Uma africana tornou Abraão pai. Dieu a voulu que la sémence d'Abraham Deus quis que a primeira semente de commence Abraão par Agar. começa com Agar. Amém. Muito forte. Alléluia. Amém. Abraham, Abraão, le père, o pai, il a donné sa première sémence Deus entregou a primeira semente à une Africaine. com uma africana. C'est que Ismaël avait combien de nationalités? Isso significa que Ismael não tinha quantas nacionalidades? Africaine Africana et la nationalité de son père. é a nacionalidade do pai. Plus loin, Mais sa avec- maman Agar. A mãe Avant Agar, naissance d'Ismaël, égyptienne. ela casou, deixou casar o seu filho com uma mulher de Egito. Imaginez que la première sémence, Olha, a primeira c'est semente Agar qui a formé ça. foi Agar que criou isso. Il a donné naissance à Ismaël. Deu nascimento no Il Ismael, a donné naissance à Ismaël. deu luz de Ismael. Et Ismaël, E aí Ismael, Dieu lui a donné Deus entregou des Deus bénédictions a bênção comme como l'héritier. um herdeiro. Le jour de la mort d'Abraham, No dia da morte de parce Abraão, qu'Abraham c'est tout un livre. Abraão é livro. Abraham c'est la fin du monde. Abraão é o fim do mundo. Quand il est mort, Quando ele morreu, la Bible dit Ismaël est venu, a Bíblia diz que Ismael Isaac est veio. venu Isaac et veio pleurait também. leur père. Chorava o pai. C'est ça la rencontre des E nations. aí encontra das Et nações. d'Israël Israel à la fin du temps. no final do tempo. Amém. Voilà. Nous allons réclamer l'indépendance économique. Vamos reclamar a independência C'est econômica. de trop loin Foi de longe que l'économie de l'Afrique que a economia da a été África puisée foi roubado par Abraham. pelo Abraão. Tu comprends ce que j'ai dit? Entendeu? J'avais dit, je suis venu te révolter tes pensées Eu disse. et de prendre une conscience africaine. Para você tomar a consciência. Nous sommes les diasporas, nous avons un grand rôle à jouer dans la prophétie à ce temps de l'Afrique. Temos uma partição a jogar no final do tempo. Na Tous les profecia. diasporas, ils ont un rôle à jouer. Todos os africanos estrangeiros têm alguma coisa a C'est fazer. pourquoi je vais te révéler des grandes choses. Eu vou te revelar grandes coisas. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Et Dieu disait, Deus dizia, Abraham, Abraão, de toi sortira un peuple, e aí vai sair povo. va au Kenya en esclavage Eles vão na escravidão. pendant 400 ans. 400 anos. Ouais. Aonde? En Afrique. Na África. Comme en Afrique, Chegaram na África. pendant 400 ans. 400. Yo kanza bazwi bisa Moïse. Deus fala com Moisés. Yebisa ba Égyptien. Fala com o Egito. Bapesa bino biloko. De entregar Na bambom. coisas até Na bawolo. dinheiro, ouro. Autre pillage. E aí foi roubado. La Bible dit Israël sortait de l'Égypte E aí Israel saiu do Egito avec de l'or, com ouro, argent. a prata. Mbongo batongela tabernacle wana, tabernacle mona wana. Mbongo na biso africain. E aí foi construído com a riqueza da África. Parce que tant basi mbongo wana. Quando pegaram eles, Nzambe yebisi Moïse. Deus falou com Yebisa bona Moisés. biloko bazwaki wana. Fala pra Bana eles, na tem boyo. riqueza, tem que Bana na trazer boyo. Fototonga temple oyo. a prata pra cá, pra gente construir o tabernáculo. L'Afrique est le point de départ. A África é o ponto de início. Dieu pour dessiner ce monde, Deus para desenhar il a isso, commencé par l'Afrique. ele começou com a África. Israël sortait de l'Égypte Israel saiu do Egito avec une grande bénédiction, uma grande bênção, de grandes richesses. os grandes Nous riquezas. devons réclamer l'indépendance de l'économie. Vamos reclamar a independência econômica. Alléluia. Amém. Nous n'avons pas encore reçu l'indépendance. Ainda a gente não conseguiu a independência não. C'est pourquoi quand tu ne sais pas l'histoire, Razão pelo qual, se você não conhece a on va história, marginaliser sur toi. você vai ser
L'histoire des Africains doit être écrite qui parle des Africains. A história da África tem que ser escrita pelos Et s'il n'y a pas de gens qui peuvent révolutionner la Tem jeunesse, pessoas para revolucionar a juventude. personne ne peut s'élever. Ninguém vai se levantar. Moi, je ne vois pas mon église, je vois trop loin. Eu não vejo a minha igreja, mas eu Moi, je vejo vois a une minha. dispensation. Eu estou vendo uma dispensação. Moi, je vois, on peut aussi écrire mon nom dans cette dispensation. Eu estou vendo meu nome escrito naquela dispensação. Alléluia. Dieu Deus, est merveilleux. maravilhoso. Il y a encore Há também une femme uma mulher noire, negra. la Nana. Segue-me. Elle s'appelle la reine de Saba. Ela se chama a La rainha do Sabate. Oui. La reine de Saba, A rainha do Sabate. la Bible dit, A Bíblia diz: regardez ici, olha para cá, nous sommes ici. somos aqui. La reine de Saba est ici. A rainha do Sabate, ela está onde o pastor está mostrando. Elle est montée ici, Ela subiu chercher la sagesse de Salomon. para buscar a sabedoria do Salomão. Hier, à quel moment on peut battre? Ela não foi La com Bible as mãos dit, vazias. amenez sous biloko. Ela também trouxe. Elle a maintenant que les richesses Ela trouxe também muitas pour présenter par Salomon. para apresentar pelo o Salomão. Pour découvrir sagesse à Salomon. Para entender, descobrir a sabedoria do Salomão. Imaginez encore que Salomon, Imagina que Salomão, je ne sais pas si c'est Katangé, não sei se ele é catanguei, arrosou ne sait pas d'abord. ele disse: não, você não vai voltar assim, não. Toma. Ela tomou. C'est pourquoi les Éthiopiens disent que Razão pelo qual Salomon a fait un bébé avec la reine de Saba. Salomão fez neném com a rainha do Sabate. Tu sais pourquoi l'Éthiopie n'était pas colonisée? Sabe por que a Etiópia não foi colonizada? Parce que l'Éthiopie a été plantée par Dieu dans le jardin. Porque a Etiópia foi plantada no jardim. Le seul pays qui n'a pas connu la colonisation. O único país que não conheceu a colonização. La colonisation était. Nunca foi colonizada. Parce que Dieu l'avait déjà planté dans le jardin. Ele foi implantada no jardim. Cush. Alléluia. Amém. La reine de Saba est allée voir la sagesse de Salomon. A rainha do Sabate levou, foi ver a sabedoria Et do c'est Salomão. lui qui l'a amené l'évangile en Afrique. E com ela veio o evangelho na África. Il a amené l'évangile en Afrique. Ela trouxe o evangelho na África. Asibonzambe. Ela pegou a Il y a divindade Israël. do Israel. Aïe dans mon Afrique. Ela trouxe o Deus de Israel na África. Mais à l'époque, Naquela época, les gens montaient as pessoas subiam parce qu'il y a eu seulement un seul temple. porque tinha só templo. Un jour, Édith éthiopien, Dia o único il descendait. ele estava descendo. Aouti ko adorer Nzambe awa. Ele estava voltando de Sasa adoração. Musi Philippe. E aí o Felipe se La levantou. muka kena nzela na okuta mwana mbali moko. Acorda, você vai se encontrar com o menino. Et akuti Édith éthiopien azotanga makambo ayebi te. Ele encontrou aquele o etiopiano estudando as coisas que ele não conhecia. Philippe atuni ye. Perguntou: Makambo ozotanga. você está Oyebi lendo? yango. Você conhece? Abi na yebi yango te soki toko expliquer nga za te. Se não há ninguém para me explicar, eu não conheço. Et il a baptisé. E aí foi batizado. L'énuque a baptisé l'énuque éthiopien. Foi batizado o único etiopiano. Alakisi ye. Ele mostrou. Et c'est la raison pour laquelle l'évangile était parvenu par une prédication en Afrique. E aí chegou o evangelho na África. Maintenant, Dieu, Deus, dans sa prestation, na vontade dele, il a besoin ele quer de commencer começar tout ce qu'il avait promis à Abraham. tudo que ele prometeu.